Olá, oitavo ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar aprendendo sobre a independência dos Estados Unidos, ok? Nós vamos ter a independência em 1776, como você já estudou, e agora então a gente vai ter uma continuação, ok? Hoje nós vamos falar da Guerra da Secessão. É uma guerra de separação ou uma guerra de emancipação. Quem que brigava aqui? Os estados do lado sul dos Estados Unidos, brigando para se separarem dos estados do lado norte dos Estados Unidos. Então, vamos entender um pouquinho, né, sobre tudo isso daqui. A Guerra de Secessão também é chamada de Guerra Civil. Civil porque muitos civis participaram, então ela também recebe esse nome, tá? Quando que ela aconteceu? Dos anos de 1861 a 1865. Para a gente conseguir entender isso, a gente precisa ver que vai ter diferenças entre o lado norte e o lado sul dos Estados Unidos, tá? Aqui no lado norte, nós vamos ter uma colonização de povoamento. No lado sul, nós vamos ter uma colonização de exploração. Vamos voltar um pouquinho. Quem colonizou as colônias americanas, que depois na independência se tornaram os Estados Unidos da América, foram os ingleses. Então, quando os ingleses chegaram aqui no continente americano, eles encontraram um local com diferentes características. Então, lá no lado norte, a gente vai ter uma terra menos fértil. E eles fizeram ali uma colônia de povoamento, tá? Uma colônia onde as pessoas moravam, queriam viver naquele lugar, mas sem uma forma de exploração assim tão grande, tá? No lado sul, então, a gente vai ter uma terra mais fértil e as pessoas que viviam aqui, elas exploravam essa terra, então ficou um pouco diferente, tá? Com o desenrolar, essas características, elas cada vez mais se diferenciam. Então, no lado norte, a gente vai ter agora uma manufatura, ou seja, uma produção manufatureira. Lá a gente vai encontrar pequenas fábricas que produziam os produtos de forma de manufatura, né? E vendiam esses produtos, então, para várias regiões do mundo e também aqui dentro das colônias. Aliás, não é mais colônia, né? Aqui dentro dos Estados Unidos da América, tá? Nós vamos ter ali, a base deles vai ser minifúndios, porque eles não vão precisar de uma agricultura ou de lavouras grandes, né? E também nesse lugar a gente vai ter o trabalho assalariado, porque essas indústrias, essas pequenas fábricas, se elas produzem, elas precisam vender os seus produtos, né? Então eles entenderam que precisava ter trabalhadores que ganhassem dinheiro e que consumissem esses produtos, tá? Então dá para entender isso, né? No lado sul, a gente vai ter uma monocultura exportadora, ou seja, uma agricultura de exportação, tá? Isso daqui vai ser chamado de plantation, ok? Esse sistema aqui. Do que seria isso? Uma monocultura exportadora que vai produzir um produto, nesse caso aqui vai ser o algodão. Eles vendiam algodão lá para a Inglaterra, porque a Inglaterra já tinha passado pela Revolução Industrial e ela produzia tecidos, então ela precisava de matéria-prima, tá? E a matéria-prima também saía aqui dos Estados Unidos, que era uma antiga colônia. Também eles precisavam de latifúndios, né? Grandes porções de terra para eles poderem produzir esse produto, essa matéria-prima, no caso o algodão. E eles tinham, gente, trabalho escravo, porque eles precisavam de muita gente trabalhando nas lavouras. Então, eles tinham trabalho escravo e eles não queriam terminar com a escravidão. O lado norte não queria escravidão e o lado sul queria permanecer com a escravidão. Então, agora a gente já consegue entender, né, ter o panorama, por que eles discutiam, por que eles brigavam e por que o lado norte queria se separar do lado sul. Só que esse problema aumenta. Aumenta quando? Quando a gente tem lá, nos anos 50 do século XIX, 1850 por aí, a gente tem a marcha para o oeste, que é quando aqueles colonizadores iam entrando de leste para oeste e eles iam então conquistando novos territórios. Só que depois que os Estados Unidos ficou independente, isso continuou, né? Essa visão de que eles iam indo conquistando novas terras, conquistando novos lugares,
E esses novos lugares agora eles seriam o quê? Que modelo que eles teriam? Eles teriam trabalho escravo ou eles teriam trabalho assalariado, né? Então, qual modelo esses novos territórios iriam escolher? Então, gente, isso era um problema, era uma questão problemática aqui dentro desse período, aqui dentro desse conteúdo que nós estamos estudando, tá? Então, em 1861, a gente tem o estopim dessa Guerra da Secessão, ou seja, quando ela inicia mesmo, tá? Porque um homem chamado Abraham Lincoln, ele participou das eleições para a presidência dos Estados Unidos e ele venceu, tá? Ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos, ok? Vai ser o primeiro aqui depois da Guerra da Secessão, mas é o 16º presidente no geral dos Estados Unidos. Bom, Abraham Lincoln, gente, ele era do lado norte, ele era do Partido Republicano e ele não queria mais a escravidão. Então, o lado sul, que queria a escravidão, começou a reivindicar. Disse, não, se a gente ficar com esse presidente aí, esse presidente vai fazer só o que o lado norte quer. Eles não vão fazer o que nós queremos, não adianta nem a gente pedir. Então, gente, isso, né, trouxe aí um movimento, né, de separação muito grande. Inclusive, eles tinham bandeira, eles tinham nomes que eram os Estados Confederados, né? Então, aqui a gente vai ter os Estados Confederados, e aqui nós vamos ter os Estados Unidos, tá? Junto com Abraham Lincoln, como era os Estados Unidos da América, tá? Então, aqui eles continuaram e aqui eles queriam se separar, tá bom? Então, essa é a primeira parte que a gente estuda aqui da Guerra da Secessão. Bom, a gente está aqui, né, com o quadro um pouquinho modificado porque a gente precisa continuar aí a nossa aula, certo? Como que foi, então, a Guerra de Secessão, né? Essa guerra onde morreu tanta gente, que a Pro falou para vocês, uma guerra violenta, uma guerra sangrenta. Como foi isso? Bom, os soldados, gente, como é que eram ali a característica dessa guerra? Como é que ficavam esses soldados? Eles ficavam em trincheiras, bem parecido com a Primeira Guerra Mundial, que a gente vai estudar no ano que vem, tá? Essas trincheiras, para vocês entenderem, eram valas, tá? Onde eles abriam e ficavam ali dentro, mas eles não sabiam aonde estava o inimigo. Nessa época que eles já tinham armamentos pesados, inclusive metralhadoras, e eles utilizavam isso. Então não se tinha assim, né, caminhavam livremente, não. Eles acabavam por ficar ali dentro daquelas valas durante muito tempo e eles iam avançando de uma forma muito lenta até chegar no inimigo, perceber, né, o inimigo, então lutar, então brigar. Bom, as condições desses soldados não eram muito boas, certo? O lado norte, ele conseguia prover alimento, ele conseguia prover muito mais para os seus soldados, tá? E eles eram organizados, né? E quem era ali a liderança era o Abraham Lincoln, que era, né, o presidente. Então, o presidente acabava por fornecer, né, para eles o que eles precisavam. No lado sul, a gente vai ter ali um pouquinho diferente. No lado sul, eles vão passar, inclusive, falta de alimentos, porque eles precisavam da Inglaterra, mas os soldados do lado norte, eles estavam protegidos, inclusive, por estratégias de guerra. O lado norte, ele confiscava os navios com produtos indo para a Inglaterra, e esses produtos, então, não chegavam lá na Inglaterra e não vinham aqui para a América, que inclusive os ingleses mandavam alimentos, porque eles compravam alimentos dos ingleses. Então agora eles estavam em condições terríveis. Só que a Inglaterra, ela, né, sendo tipo abordada, né, pelo lado norte aí, né, tu vai para qual lado? Ela ficou neutra, então ela nem ajudou o lado sul e ela também nem ajudou o lado norte. Mas para o lado sul isso foi muito ruim. Então nós vamos ter aqui em relação aos escravos, né, que eles vão lutar na guerra também. Muitos escravos, eles fogem para o lado norte, eles se alistam pelo lado norte, eles se alistam para brigar por lá. Então, quando eles sabem que vai começar essa guerra, e um dos motivos da guerra lutados pelo lado sul era continuar com a escravidão, eles vão dizer, não, eu não vou lutar para eu continuar sendo escravo, né? Então, eles fogem para os estados do lado norte, aqueles que conseguem fugir, e eles então se alistam e lutam pelo lado norte, tá? Nós temos também aqui a questão de que eles eram obrigados a se alistar. Aqueles que não saíam e que não fugiram, eles
eles eram obrigados a se alistar. Só que conta que lá no meio da guerra, quando eles estavam, né, nos conflitos, eles não lutavam a favor do lado sul, mas sim eles lutavam a favor do lado norte, tá? Bom, então, Abraham Lincoln, no meio de tudo isso daqui, ele ainda faz uma lei que é chamada de Lei do Confisco. Olha só que importante que foi essa lei. Quando os soldados que lutavam pelos Estados Unidos, ou seja, pelo lado norte, eles conquistavam terras, eles conquistavam regiões, existia a lei do confisco, que era quando era conquistado aquele lugar, eles confiscavam aquele lugar para si. Então, eram obrigados a entregar roupas, a entregar alimentos, mantimentos, tudo que os soldados do lado norte precisassem. Tá? Então, o lado norte ele estaria sempre bem e o lado sul sempre com dificuldades. Bom, passando então o tempo, né? Em 1865, os estados do lado norte, ou seja, os Estados Unidos, conseguem vencer os estados confederados do lado sul, né? Então agora não tem mais a questão da separação, volta todo mundo a ser os Estados Unidos da América, só que daí termina a escravidão, tá? Então, o término da escravidão é uma das consequências. Vamos ver então as consequências? 600 mil mortos é muita gente para essa época, é muita gente. Lá na Primeira Guerra Mundial a gente vai ter 11 milhões, mas é uma guerra muito maior. 600 mil, então, aqui para um conflito só dentro de um lugar é muita gente que morreu, tá? Continua a marcha para o oeste, cada vez mais forte, cada vez mais os Estados Unidos, né, entrando de leste no sentido oeste e pegando os territórios. Aqui que a gente vê a parte que fala ali da dizimação dos índios apaches, que eram os índios americanos. Então, nesse contexto aqui é que a gente tem os filmes, né, de faroeste, do bandido, do mocinho. O mocinho vai ser sempre o homem branco e o bandido vai ser sempre o índio, né? Então, vocês estudaram na última aula esse contexto, né, falando sobre o extermínio dos índios, né? Que é uma coisa muito importante aqui para a gente poder entender de que forma que eles tomaram as terras, de que forma que eles conquistaram as terras, como se não tivesse ninguém ali, mas na realidade tinha, e eles inclusive diziam, né, índio bom é um índio morto, né? Então foi um período aqui meio terrível, né, dentro da história dos Estados Unidos, tá? Bom, como a prof falou para vocês, a gente tem o fim da escravidão, só que o fim da escravidão ele vai gerar um problema, ele vai gerar questões de segregação, ele vai gerar ali muita questão de conflito de raças, tá? Porque o lado sul, eles terminam a escravidão, mas eles não queriam terminar a escravidão. Então, a gente vai ter toda uma parte ali falando sobre preconceito, né? Muito grande. Então, a gente vai ter escolas só de negros, igrejas só de negros. Em filas de cinema, a gente tem fotos, né? Imagens de que de um lado ficavam os brancos, de outro lado ficavam os negros para entrarem no cinema porque não se juntavam. Então, isso vai ser um problema muito grande, uma coisa muito ruim para os Estados Unidos, tá? Nós também vamos ter, então, a luta dos negros, porque agora eles começam a se movimentar, eles não são mais escravos e eles precisam, então, lutar para conseguir os seus direitos. Então, a gente também vê isso agora nesse período, tá? Mas uma coisa também ruim que a gente tem é a formação de um grupo chamado Ku Klux Klan, conhecido como KKK. Esse grupo aqui, o que eles queriam era a supremacia dos brancos, tá? Então, eles diziam que eles eram uma raça melhor e que eles, então, tinham que fazer a supremacia em relação aos homens brancos, tá? Gente, isso daqui, então, foi a Guerra da Secessão. Isso daqui que a gente viu agora, por último, foram as consequências, né? Vocês viram ali que as consequências, algumas foram boas, algumas foram ruins, mas isso daqui vai seguir dentro agora dos nossos conteúdos de história para a gente ficar entendendo, né? Como que se desenrolou tudo, como que foi essa questão aí do desenvolvimento dos Estados Unidos, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido direitinho, né? A prof vai deixar algumas atividades e se precisar me chama no Telegram, tá bom? Um abraço!